Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos rapidinho aqui falar sobre os componentes químicos da célula. Olha que interessante, quando a gente fala de componentes químicos da célula, nós estamos falando também dos componentes químicos dos seres vivos. Por quê? Porque o ser vivo, seja nós ou seja uma bactéria, é vivo, tem que ter no mínimo uma célula. Uma bactéria tem uma célula, nós temos trilhões delas. Então, quando nós estamos falando sobre esses compostos, que é o assunto dessa aula, nós temos que entender que a célula está presente em todos os seres vivos e, portanto, isso aqui está presente em todos os seres vivos. É o que nos difere, por exemplo, de uma rocha, de algo não vivo. Então, facilmente um ser vivo é identificado a partir dos átomos que os compõem. Por exemplo, os mais famosos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas, óbvio, precisamos do nitrogênio, do fósforo, do enxofre. Então, olha só o bizu. Estes são os átomos que constituem uma célula e, portanto, constituem os seres vivos. Perfeito. Então, o carbono é o Czinho, o hidrogênio é o H, o oxigênio é o O, o nitrogênio é o N, o fósforo é o P e o enxofre é o S. Por isso, vai o bizu para vocês. O bizu é Chomps. Gravou Chomps, vocês vão saber quais são os átomos que constituem os seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Ok, só que os átomos, por si só, são átomos. Eles precisam se agrupar, formar ligações químicas, e essas ligações, a partir dos átomos, formam as moléculas. E aqui sim, moçada, é o que a gente estuda na bioquímica. Se você quiser se aprofundar, porque essa é uma aula de introdução, estamos falando no geral, que fica entre citologia e bioquímica. Mas é muito importante vocês assistir às nossas aulas de bioquímica. Temos aulas específicas sobre água, sais minerais, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas, tudo isso aqui, inclusive sobre ATP, membrana plasmática, temos aula de tudo. Então, se você precisar, e eu aconselho muito, aprofunde-se nela. Digita aí, professor Samuel Cunha, lipídios ou proteínas, você vai encontrar as aulas lá. Mas então vamos lá. Dentro das moléculas que são formadas a partir desses átomos, nós temos as inorgânicas, que é água e sais minerais, e nós temos as orgânicas, que são essas aqui. Vamos falar primeiro das inorgânicas. Perceba, a inorgânica mais famosa é a água. Inclusive é a mais abundante no nosso corpo. 70% do teu corpo é água, 98% de uma água viva é água. E a água é o solvente universal. Dadas as características desta linda molécula, seja por ser polar, ter uma angulação entre os hidrogênios, ter polos opostos, sobre as suas ligações entre elas mesmas, pelas pontes de hidrogênio, assista a aula, você vai amar. Ela é o solvente universal, então diversas, infinitas reações dos seres vivos que acontecem dependem da água. Sem a água, não se imagina ser vivo. Claro, pode ter um lugar aí, não sei, né? Quero dizer nada, mas pode ter. Mas a gente nem consegue imaginar um ser vivo sem água. E a fórmula é H2O. Muito simples, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Depois tem os sais minerais. Perceba que se eu perguntar para ti qual é a fórmula de um sal mineral, tu vai falar, não sei. E realmente, tu não vai saber por quê. Porque não tem uma fórmula geral. Existem vários sais minerais e elas têm diversas funções estrutural, né? Estão nos dentes, nos ossos, estão no sangue, estão tudo do nosso corpo. Tem um salzinho mineral ali que é importante. Como exemplo, nós temos o sódio, o potássio, o ferro, o cálcio, tem iodo, tem vários outros. Temos aulas específicas sobre sais minerais, mas essas substâncias são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Aí nós temos aqui as orgânicas. Então aqui vamos falar de compostos orgânicos. Então os átomos aqui se organizaram para formar componentes inorgânicos. Agora aqui os átomos vão se organizar para formar componentes orgânicos. Perceba que aqui vai ter o carboninho. Professor, toda molécula orgânica tem carbono? Tudo bem, tem. Mas existem moléculas inorgânicas que possuem carbono, que é o caso do dióxido de carbono. O CO2 é inorgânico e tem carbono. Então isso confunde muito. Não pode botar toda molécula sem carbono é inorgânica, toda molécula com carbono orgânica, isso é regra geral. Pessoal, na biologia a única constante é a variável. Tudo muda. Por isso que às vezes pergunta o que é? Então, depende. Na biologia tudo depende do ponto de vista, né? É assim que a gente transforma a curiosidade em conhecimento a partir da ciência. Na biologia, a única constante é a variável. Então as proteínas, tirando a água, a proteína é o mais abundante do nosso corpo. Tá? Ela tem várias funções, função estrutural, certo? Cabelo, por exemplo, pele, função de defesa, os anticorpos, né? No nosso corpo, quando forma a defesa, tem que ter proteínas ali. Função enzimática, toda enzima é uma proteína, né?
Função hormonal, então formam hormônios, algumas classes de hormônios proteicos, insulina, glucagon é um exemplo, são exemplos, né? Energética, então a gente pode utilizar proteínas para fabricar a nossa energia. Só que vamos lá, vamos entender que a gente não precisa usar proteína. Tem carboidrato antes, tem lipídios antes, mas sim, as proteínas podem ter uma função energética também. E elas são formadas por aminoácidos. Perceba que isso é importante. Toda proteína é formada por aminoácidos. Então, um aminoácido se liga no outro aminoácido por pontes, por ligação peptídica, desculpa. Então, aminoácido, ligação peptídica, outro aminoácido e vai ligando. Ok? Claro que tem 20 diferentes aminoácidos que formam as diferentes proteínas. Existe aula específica para falar como são formadas as proteínas, porque de acordo com a informação do teu gene que você fabrica diferentes proteínas. E por isso que nós somos diferentes, porque temos alguns, e são poucos, mas alguns genes diferentes para que dá características, né, que dão características diferentes para nós. É muito interessante. Então, ó, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e pode conter enxofre, né, na grande maioria. Muito bem. Depois tem os lipídios. Lipídios também têm diversas funções, como, por exemplo, reserva de energia, então aquela gordurinha, né, um tipo de reserva de energia a longo prazo, obviamente. Membranas plasmáticas, a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídio, então está aqui. Função hormonal também, isolamento, tanto elétrico quanto nos neurônios ali, né? Quanto também isolamento de temperatura, isolante térmico, literalmente. Tu fala, o gordinho sente menos frio. Não é bem assim, né? Porque a sensação do frio está na pele. No entanto, ele é uma proteção, o tecido adiposo é uma proteção contra a baixa temperatura para órgãos internos, né? Mas enfim, é uma função que para nós é teoricamente menos usual do que, por exemplo, um urso que tem que ter uma camada grande de gordura, né? Muito bem. Então a fórmula química também é distinta, não tem uma fórmula química para os lipídios, porque são moléculas bastante abrangentes, mas no geral tem esses átomos, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, pode ter fósforo e nitrogênio também. Muito bem, aí vem os carboidratos. Pão, massa, são os açúcares, né? Carboidrato é sinônimo de açúcar ou de glicerídeos. Os carboidratos têm função ou estrutural ou energética. Então imagina na planta. Pô, a planta tem uma parede celular, a célula da planta é parede celular, formada por celulose, que é um tipo de açúcar, que é um tipo de carboidrato. Ou a função energética, a nossa primeira função. Tu comeu, você vai liberar glicose na tua corrente sanguínea, e a glicose que a gente utiliza para fabricar ATP, que é a nossa energia, a nossa molécula energética da célula. Tudo isso acontecendo na célula, é lindo, é fantástico esse mecanismo. Aconselho muito vocês a assistirem a essa aula. Muito bem, então, se você tem muita glicose não está utilizando, você vai armazenar essa glicose na forma de glicogênio, é um outro tipo de açúcar, ou no teu fígado, nas tuas células musculares, para utilizar posteriormente. Se tu não utilizar posteriormente, aí tem a interação da insulina e do glucagon, também temos aula sobre isso, que a biologia é linda, né? Tudo está conectado. Aí a gente quebra o glicogênio para liberar a glicose no nosso sangue para utilizar ela. Se você não utilizar, não precisar, ele vai ser transformado sim em gordurinhas. Por isso que a gente fala, não deve comer muito antes de dormir. Claro, se tu comer muito antes de dormir, o que tu faz dormindo? Tu descansa. Então se está com muito açúcar, vai para glicogênio que vai ser transformado em gordura, você engorda. Né? Essa é a questão. Muito bem, aí sim os carboidratos têm uma fórmula geral, CnH2n ON. Então dependendo do número de carbonos, você multiplica por 2 para saber o número de hidrogênio e iguala ao número de oxigênio ao número de carbono. Tá? Então é fácil, aqui é só você substituir o N, a fórmula matemática, temos aqui a fórmula dos carboidratos. Lembrando que carboidrato ele pode ser o único, simples, ou ele pode se ligar a outros, aí vai, né? Bom, isso aqui é um monossacarídeo, tem o disacarídeo, né, que está nas classes dos polissacarídeos, dos oligosacarídeos, depois vem os polissacarídeos, como o amido, e aí vem uma aula completíssima, linda de carboidratos. Depois tem os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são dois. Moçada, estamos falando que compõem os seres vivos, as células que compõem os seres vivos. Os ácidos nucleicos têm função de armazenar ou de transportar a informação genética. Por exemplo, o DNA guarda a tua informação genética. O RNA pode carregar essa informação genética para o teu corpo, tua célula, formar as tuas proteínas. Olha que interessante, né? Então está tudo interligado. Certo? E depois tem as vitaminas. Vitaminas também são componentes fantásticos, tá? Com diferentes funções para o nosso corpo, são muito importantes para regular o nosso metabolismo. Elas podem atuar como coenzimas, ajudando em diversas reações. Por exemplo, se você não tem, eu citei algumas aqui, ó, complexo B, então vitamina B1, B12, B6 e tal, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C. Se você não tem vitamina C, você não consegue fabricar colágeno, aí dá o escorbuto.
Temos aula sobre isso também. Tem uma aula de tudo, quase, né? A biologia é muito ampla, né? Que barbaridade. Mas, enfim, vitaminas estão dentro dos compostos orgânicos e são muito importantes. E, claro, eu coloquei como importante aqui, para você entender essa interação toda, é muito importante você estudar também uma aula que nós temos aqui sobre membrana plasmática. Ah, professor, membrana plasmática é uma das aulas mais importantes dentro da citologia, porque uma célula é algo que está isolado do meio externo. Quem é que isola o meio interno do externo é a membrana plasmática. Então ela tem que selecionar o que entra, o que sai. Tem função muito importante ali. Também, de alguns dos componentes de dentro da célula ali, né, maiores, enfim, é bom você estudar ATP, porque ATP é a nossa molécula energética. Porque imagina só, você come lipídio, carboidrato, você come diferentes fontes de energia. Se nosso corpo tivesse que usar essas diferentes fontes de energia, ia ficar muito confuso. Então ele converte toda a energia desses alimentos numa única molécula energética, que é o ATP. Para isso existem outras moléculas, que é o NADH, o FADH2, que carregam elétrons ricos em energia para fabricar o ATP. Tá? Então isso aqui é só importante para você estudar, tá? Não vou explicar aqui, só para explicar isso aqui eu tenho uma aula específica. Só para estudar a formação disso aqui, que é a respiração celular, tem outra aula específica, que é uma aula de 50 minutos. Então aqui, só para você se aprofundar, diria também que você pode assistir aula de organelas celulares, né, que a gente fala de cada uma das organelas também, e aí você vai se aprofundando, certo? Então só para a gente entender, os seres vivos são formados por células que têm esses seguintes átomos que se arranjam para formar estas moléculas inorgânicas e estas moléculas orgânicas, certo? A partir daí, você dá um próximo passo, você fez o seu mapa mental. Agora se aprofunda, estuda cada uma delas. Ou uma aula muito semelhante a essa, mas com a pegada mais da bioquímica, assista a nossa aula também de introdução à bioquímica, que aqui a gente vai falar de outros aspectos relacionados a isso. Aqui eu tentei sempre relacionar com a célula, porque vocês pediram. E quando vocês pedem aula, a gente grava. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.